Não me negues, diz o Senhor. Ao longo do tempo sabemos como o mundo se formou. Sabemos quem o formou e nos fez. Nós cristãos acreditamos em Cristo Jesus. E esse Cristo te diz hoje, não me negues. Quem és tu, fora da minha igreja? Eu sei que eu faço morada no ser humano, mas no ser que não me nega e vive o que eu preguei. Em espírito e verdade, meu filho. Tens vivido assim? Quem é você na sua escola, jovem? Quem é você, filho ou filha, fora da igreja? Quem é você no seu ambiente de trabalho? Eles sabem que você é um cristão? Sabem quem você serve? Eu busco adoradores que me adoram não só em palavras, mas atitudes, cristãos declarados, que não me negam onde estão ou irão. Por onde caminha, sabem quem você é? Exala a essência de um discípulo de Jesus Cristo? Tens brilho do Espírito Santo ou se disfarça facilmente na multidão? Vou te falar a história de um discípulo e apóstolo meu. Ele chama-se Pedro. No capítulo de Mateus 26, do versículo 31 a 35, Jesus vai falar para os discípulos que ele seria uma pedra de tropeço para todos, porque estava escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas que depois da ressurreição iria diante de todos para a Galileia. Mas Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: ainda que o Senhor venha a ser uma pedra de tropeço para todos, nunca será para mim. Mas Jesus lhe disse: em verdade lhe digo que nesta noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro insistiu: ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum o negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Agora vamos refletir, meus irmãos, no que o Senhor quer falar conosco hoje. Quantas vezes na igreja cantou ou declarou para o Senhor que eu jamais seria o mesmo? Eu sou filho de Deus, quebra meu vaso e me refaça de novo. Não quero sair jamais da tua presença. Serei o mesmo aqui e fora. Morrerei por Cristo, se possível for. E assim você vai dizendo. Você vive essas palavras? Você é o que Cristo Jesus quer que tu sejas? Você é um discípulo? Você é um cristão dentro e fora de templo? Ou você se disfarça facilmente no meio da multidão? Vamos ver adiante o que aconteceu com Pedro e os outros discípulos. Agora vamos para a passagem do título deste vídeo. Pedro nega Jesus. No capítulo 26 de Mateus, no versículo 69 a 75, vai falar sobre Pedro negar Jesus. Pedro estava sentado fora do pátio. Uma empregada se aproximou e lhe disse: você também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele o negou diante de todos e disse: não sei o que você estava dizendo. Quando se dirigia para a porta, Pedro foi visto por outra empregada que disse aos que estavam ali: este também estava com Jesus Nazareno. E ele o negou outra vez com juramento: não conheço esse homem. Pouco depois, aproximando-se os que estavam ali, disseram a Pedro: com certeza você também é um deles, porque o seu modo de falar o denuncia. Então ele começou a praguejar e jurar: não conheço esse homem. E no mesmo instante o galo cantou. E então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Que passagem forte, meus irmãos. Quantos aqui não já declarou ser de Cristo, falar que serve Jesus Cristo e não tem a essência de um cristão? Pedro foi avisado. Quantos aqui também já não foram avisados sobre sua chamada e negam até hoje o seu chamado? Quantos aqui falaram que jamais negariam a Jesus e o negaram mais de 3 vezes e antes que o galo cantasse? Exemplo? Quem na faculdade sabe que você é um cristão, na escola, no trabalho, seus amigos te reconhecem como cristão, ou você se disfarça na multidão? Pedro, ele foi reconhecido, sabe por quê? Andou demais com Jesus e falava como Cristo. Isso denunciou. E você, tem falado como Jesus? As pessoas te olham e quando você abre a sua boca, elas percebem que você é diferente? Fala diferente? É um discípulo de Cristo, em espírito e verdade? Ou se disfarça na multidão? Ou pior, elas percebem que você é um cristão e para não ser tarjado, ser negado pela sociedade e afastado, muda seu princípio por medo de ser rejeitado pelo mundo.
Tem pessoas que são assim, sabia? Já negou a oferta de emprego desempregado pelo princípio que crê? Ou aceita e se camufla no sistema mundano e aceita o inaceitável que a sua fé diz? Você nega seus princípios pelo dinheiro? Você sabia que a palavra vai falar que seremos perseguidos por servir a Jesus Cristo? Já esteve em um ambiente onde as pessoas falaram que é proibido falar de religião? Sim, vários lugares já fazem isso. Vários lugares. Você é discriminado pelo que você crê. Nós, cristãos, somos discriminados. Devemos negar a Cristo em alguns ambientes. Mas nós, verdadeiros cristãos, em espírito e verdade, jamais devemos aceitar esses padrões que eles querem implantar em nós. Negar a Cristo? Não, jamais. E aí, você negará a Cristo? Você negará a sua fé? Você se disfarça facilmente na multidão? Meus irmãos, os dias estão ficando tensos para os adoradores que o adoram em espírito e verdade. Mas não negue sua fé, não perca sua coroa por causa de coisas passageiras que ferrugem e traça destroem. Não perca a sua salvação, não negue a Cristo, não quebre seu princípio. Seja um cristão declarado e um discípulo reconhecido pela sua essência de Cristo, que deve ser percebível quando abre sua boca ou até mesmo de boca fechada. Sabe por quê? Tem pessoas que têm o brilho do Espírito Santo, a luz de Cristo. Você tem? Não negue a mim, te diz o Senhor, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida, a coroa da salvação. Que o Senhor te abençoe. Não negues, não negues.